Então, continuando a série de pregações que a gente está fazendo que se referem aos atributos de Deus, hoje eu vou falar sobre a autoexistência de Deus. E para começar a falar sobre a autoexistência de Deus, a gente tem que saber o que significa a autoexistência. O que é a autoexistência? A autoexistência é existir em si mesmo, não ter necessidade de qualquer outra coisa para existir, para sobreviver. É muito parecido com a ideia que a gente tem de independência total. Só que quando a gente fala de independência total, a gente tem um pouco de dificuldade de entender exatamente o que isso quer dizer. Porque a independência total ela é uma coisa esquisita para a gente, é uma coisa que a gente não consegue observar na natureza. Quando a gente olha para o ser humano, a gente percebe que a gente precisa de muita coisa. Então, independência não é só a independência dos pais, é poder fazer o que você quer na hora que você quiser. Independência, nesse caso aqui, quando a gente fala de autoexistência, também quer dizer independência de comida, de água e de ar, que são as coisas que a gente depende e que Deus não depende. Existem outras coisas também que a gente depende. A gente precisa que a temperatura esteja em uma faixa específica para a gente conseguir sobreviver. A gente precisa de um tempo específico de sono para o nosso cérebro continuar funcionando adequadamente. E tudo, na verdade, depende de alguma outra coisa. Quando a gente olha para a natureza, uma árvore depende da luz do sol, depende do calor, depende da chuva, depende dos nutrientes que ela consegue tirar da terra. Quando a gente olha para toda a vida, ela depende do sol, depende da rotação adequada da terra, depende da translação adequada da terra. E quando a gente, inclusive, olha para o sol ele depende do bom funcionamento das reações químicas que geram o calor e a luminosidade que tem nele. Então, quando a gente olha para a natureza, dizer que qualquer coisa é autoexistente é esquisito. E tem uma definição na física que pode ajudar a gente um pouco a entender isso, que é energia. Então, energia é basicamente tudo que é usado para se mover, que tem potencial para se mover, que está se movendo, ou que já se moveu e por isso agora tem energia acumulada. Então, energia não é só aquilo que você tem quando você consegue fazer muita coisa, não é só energia elétrica. E quando a gente olha para a natureza, a gente sabe, existe uma lei que diz que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então, um bom exemplo que a gente pode fazer é se você quiser, por exemplo, ligar um ventilador na sua casa. O que acontece? Lá em Itaipu tem uma água a uma altura específica, com uma massa específica, que tem energia potencial para gerar movimento, e assim ela cai, ela gera movimento, agora tem energia cinética, e daí ela move turbinas, que é energia cinética de volta, que gera energia elétrica, que é um outro tipo de energia, que vai até a sua casa, você liga o ventilador na tomada, e agora essa energia elétrica está gerando energia cinética de novo de movimento, energia sonora porque faz barulho, e energia térmica porque o atrito gera calor. Então você percebe como a energia não foi criada ou não foi perdida, ela foi sempre transformada ao longo de toda essa cadeia. E o universo funciona assim, ele tem sempre a mesma quantidade de energia e essa energia ela sempre vai sendo transformada. Só que quando a gente olha para o universo e a gente pensa que, bem, essa energia ela tem que ter vindo de algum lugar, não pode simplesmente começar do nada, e quando a gente se pergunta de onde vem essa energia, a nossa resposta está bem no começo da Bíblia. Lá em Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E assim a gente percebe que toda essa energia, tudo que se move, tudo que pode se mover, tudo que já se moveu, foi movido por Deus. Deus é a fonte que move todas as coisas, é a fonte que dá vida a todas as coisas. Ele não depende de nada para existir e todas as coisas dependem dele para existir. E assim a gente pode chegar à conclusão, com esse rápido raciocínio, que Deus ele não precisa de ninguém. Isso pode ser uma coisa esquisita também para a gente, porque a gente fica, como assim Deus ele não precisa de ninguém, tem Thomas aqui na frente falando, teve uma galera aqui louvando, e a gente precisa de uma organização, que o que eles fazem para que esse culto aconteça. Então, quando a gente pensa que Deus não precisa de ninguém, isso é estranho para a gente. Fica mas Deus, na verdade, ele precisa de pessoas para fazer com que as coisas aconteçam. Só que tem uma história na Bíblia que é extremamente interessante, que
está lá em 1 Samuel, capítulos 4 até 6, são capítulos inteiros, eu não vou ler tudo aqui para vocês, vou contar a história para vocês, que ela mostra um pouco da autoexistência de Deus, da independência total de Deus em relação a gente. Contexto histórico daquela época, a gente está no finzinho da época dos juízes, então os israelitas eles saíram do Egito, da escravidão, eles passaram 40 anos no deserto, eles chegaram na Terra Prometida, eles conquistaram a Terra Prometida, mas eles ainda não têm um governo estabelecido. Deus ele levanta líderes, também chamados de juízes, de acordo com a necessidade do povo, de acordo com a situação em que eles estão. E a gente está aqui em um dos últimos juízes, que é Samuel. E eles estão em um momento em que existe luta contínua com os povos ao redor deles. Nesse momento específico, eles estão em guerra com os filisteus. Os israelitas eles saem para uma batalha, eles lutam contra os filisteus e eles perdem. Eles voltam para casa tristes porque perderam, porque morreu muita gente. Eles ficam, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? O que a gente pode fazer para, na próxima batalha, a gente vencer? E eles decidem, então, levar a Arca da Aliança junto com eles para a próxima batalha. E um rápido resumo do que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é basicamente um baú, onde tinham as 2 pedras em que Deus escreveu os 10 mandamentos, que Moisés trouxe para o povo. Eles colocaram dentro desse baú, esse baú ele era muito bem enfeitado, muito bem construído, de forma bem específica, que Deus ordenou que fosse construído. E em Êxodo 25:22, a gente tem uma conversa de Deus com Moisés que fala um pouco sobre essa arca. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a Arca da Aliança, então tinham 2 anjos esculpidos em cima dessa tampa da Arca da Aliança, eu me encontrarei com você, e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então, a Arca da Aliança não era só um baú muito bonito que tinha as pedras da lei. A Arca da Aliança era a representação da presença divina de Deus. Deus, ele na arca, ele se encontrava com Moisés. E assim, o povo de Israel decidiu levar, então, essa arca, essa representação da presença de Deus junto para a guerra, porque agora Deus estaria com eles e eles poderiam, então, vencer a guerra. O que aconteceu é que, apesar da Arca da Aliança estar com eles perderam a guerra e perderam também a Arca da Aliança. Um povo inimigo conquistou a Arca da Aliança e levou para o meio do território deles. E assim, é extremamente interessante quando a gente acompanha a Arca da Aliança enquanto ela não chega de volta a Jerusalém, onde foi o destino final dela, pelo menos por grande parte do Antigo Testamento. Eles levam a Arca da Aliança para um templo, onde era o templo do deus Dagon, que era um falso deus que os filisteus adoravam, e eles colocam a Arca da Aliança junto com as coisas do deus Dagon. Então, é uma coisa divina, vamos colocar junto com as coisas que nós consideramos divinas. Na manhã seguinte, eles acordam e a estátua do deus Dagon está caída, de cara no chão, na frente da Arca da Aliança. Eles ficam muito preocupados, erguem a estátua e vão viver a vida deles. E na manhã seguinte, eles vão lá de novo e, de novo, a Arca da Aliança está lá, mas a estátua de Dagon está caída diante da Arca da Aliança, dessa vez com as 2 mãos e a cabeça cortadas fora, simplesmente porque Deus fez sem a ajuda de ninguém. E, além disso que aconteceu, existe uma grande praga que vem sobre aquela região. Então as pessoas começam a ter tumores, muitos ratos começam a aparecer por lá. E em 1 Samuel 5:7 tem uma decisão que aquele povo toma, e eles falam o seguinte: vendo os homens de Asdod, aquela região que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Assim eles fazem uma reunião e decidem: vamos tirar a arca daqui, vamos levar para outro lugar. Eles levam essa arca para alguns pontos diferentes no meio do povo filisteu, que é inimigo dos israelitas. Em todos esses lugares para o qual a arca vai, existe grande praga, existe muita morte. E finalmente, depois de mais uma reunião, eles decidem: ok, não tem mais o que fazer, a gente vai ter que devolver a Arca da Aliança para os israelitas. Eles devolvem a Arca da Aliança para os israelitas. Eles colocam também esculturas de ouro, de ratos, de tumores, para representar tudo que eles passaram, todas as dificuldades que eles passaram, junto com a arca, e devolvem para os israelitas. Os israelitas, eles recebem aquilo com grande festa, porque era basicamente a coisa mais preciosa que eles tinham perdido em uma guerra, e depois de 7 meses os inimigos simplesmente devolveram para eles. E existe uma grande festa, mas
apesar de ter sido recebida com grande alegria, a Arca da Aliança ela foi recebida com certo descuidado por parte dos israelitas. 70 pessoas olharam para dentro da Arca da Aliança e essas 70 pessoas morreram. O Lucas explicou um pouco na semana passada o porquê disso, porque que o pecado ele gera morte. Quando a gente entra na presença de Deus, ou quando qualquer pecado entra na presença de Deus, esse pecado é destruído, porque Deus é santo e Deus é todo-poderoso. E assim, essas 70 pessoas morrem, aquele povo, depois da grande alegria, fica triste e manda a Arca da Aliança para um outro lugar, ainda dentro de Israel. E assim, a Arca fica naquele lugar por um tempo. E agora eu vou para uma história que ainda é sobre a Arca da Aliança, mas que está em outro lugar. Está em 2 Samuel, capítulo 6. De novo, eu vou contar a história, porque eu não vou ler o capítulo inteiro aqui para vocês, senão vai ser muito chato. Então, depois de um tempo, os israelitas eles ganham um rei, que é o Saul. O Saul ele deixa o reinado dele, Davi toma o poder, e Davi ele decide que ele quer a Arca da Aliança na capital junto com ele, porque ele quer a presença de Deus junto com ele reinando em Israel. E assim ele decide ir lá onde está a Arca da Aliança, buscar a Arca da Aliança e trazer ela para a capital, para junto dele. Eles trazem a Arca da Aliança em uma grande festa, e no meio do caminho, um dos bois que estava carregando a carroça na qual ia a Arca da Aliança, ele tropeça, a arca vai cair e um homem ele encosta na Arca da Aliança para segurar ela, e esse homem morre também. Mesma lógica daqueles 70 homens que olharam para dentro da Arca da Aliança e morreram. E da mesma forma que a gente, Davi ele reage de uma forma que ele fica triste com Deus. A Bíblia diz que ele ficou com desgosto daquela situação e eles decidem deixar a Arca da Aliança por ali mesmo. Não jogada no meio do caminho, mas eles deixam em uma cidade ali perto. O que acontece é que depois de 3 meses, Davi é avisado que aquela região em que a Arca da Aliança tinha ficado nunca prosperou tanto. Aquela região estava sendo muito abençoada e Deus estava cuidando das pessoas que estavam com a Arca da Aliança e nunca tinha dado tanta coisa certa para eles. E assim Davi decide de novo, ok, vamos trazer a Arca da Aliança para a capital. Dessa vez, eles leem a lei de Moisés, eles trazem a Arca da Aliança da forma correta que está descrita por Moisés, lá nos primeiros 5 livros da Bíblia. E existe grande festa e eles trazem então finalmente a Arca da Aliança para a capital de Israel. E essa é a história que eu tenho para contar para vocês, que fala um pouco sobre a autoexistência de Deus, sobre a não necessidade dele em relação a nós seres humanos. Existem outras coisas que a gente consegue aprender também com essa história. A primeira delas é que Deus não se manipula. Deus ele abençoa quem ele quer, Deus ele castiga quem ele quer, e Deus ele se move quando quer. Então, a vitória de Israel sobre os filisteus ela não conseguiu ser comprada porque tinha uma relíquia que representava a presença de Deus junto com eles. Da mesma forma, a gente não consegue comprar o favor de Deus através de oração, através de jejum e através de boas ações. Não é assim que funciona. É um relacionamento com Deus que vai nos aproximar dele. A gente não consegue manipular quem ele é. Inclusive, quando a gente olha para a primeira história, o começo de tudo, dessa história, de que os israelitas decidiram trazer a Arca da Aliança junto para a guerra, eles estavam, talvez não conscientemente, mas eles estavam tentando se livrar de um castigo que Deus tinha já anunciado sobre eles em 1 Samuel 2 e 3, os 2 capítulos anteriores. Então, mesmo fazendo algo que aos olhos deles iam conseguir manipular Deus, Deus ele não é manipulável, ele traz um castigo a Israel do mesmo jeito. E quando a gente olha para essa história, a gente percebe que Deus ele deve ser respeitado por quem Ele é. Então, as pessoas colocaram a Arca da Aliança junto com coisas de outros deuses, eles olharam para dentro da Arca da Aliança, eles tocaram a Arca da Aliança, e tudo isso é visto por Deus como um ato de desrespeito diante da santidade dele. Ele é santo, a gente não é santo. A gente deve respeito a Ele. E por isso também, tantas vezes, a gente aqui, como líderes, a gente pede para vocês tomarem cuidado, às vezes, durante o louvor, de não ficar jogando sapato por aí, esse tipo de coisa, por vocês não deixarem lixo no chão do templo, porque a gente sabe, Deus ele merece respeito, a gente deve respeitar Ele por quem Ele é, a gente não pode simplesmente fazer o que a gente quer. E quando a gente olha para a história, e olha para tudo isso que eu estou falando para vocês podem perguntar, mas e Davi? O fim da história. Ele não está se aproveitando de Deus, pegando a Arca da Aliança e trazendo ela só porque ela traz muitas bênçãos?
E eu digo para vocês que apesar de Davi buscar a presença de Deus e que talvez parecer que ele está tentando manipular Deus, a gente percebe, olhando para tudo isso, que Deus, como a fonte de toda a vida, e Deus sendo justo, bom, gracioso, misericordioso, é óbvio que um lugar onde existe justiça, graça, misericórdia e bondade, a vida vai florescer. Porque Deus é a fonte da vida e Ele é todas essas características. Então essas características, quando elas se manifestam, Deus se manifesta junto com elas. Em algum lugar em que exista injustiça, exista maldade, exista roubo e matança, é natural que a própria natureza ela não prospere tanto, porque Deus, que é a fonte da vida da natureza, Ele é contra todas essas atitudes de injustiça e maldade. E, inclusive, aproveitando um pouco que a gente está falando que Deus é a fonte de todas as coisas, eu gostaria de propor um exercício de visualização. Vocês que estão com a Bíblia, segurem a Bíblia de vocês, assim, na frente de vocês. Olhem para as páginas que elas têm. Vocês podem fechar a Bíblia se quiser também. A Bíblia que vocês estão segurando, o livro que vocês estão segurando, tem a sabedoria que criou o mundo dentro dele. A sabedoria que criou o mundo e que rege todo mundo está escrito nessas páginas que vocês estão segurando. Toda a sabedoria existe aqui dentro. Então, leiam a Bíblia. Porque se você não entendeu, às vezes a gente tem dificuldade de entender o que está escrito, vai buscar alguém que estudou mais, alguém que entende. Porque, gente, é a sabedoria de todo o universo escrito em um livro. É muita tolice a gente não tentar entender o que está escrito aqui. Passando para o segundo ponto, ou na verdade o ponto principal que eu queria chegar com essa história, é que Deus ele não depende de nada. Quando a gente olha para essa história, essas duas histórias que eu contei, parece que ele precisa de um exército de israelitas para libertar o povo de Israel do povo inimigo, mas ele não precisa. Ele vai lá, simplesmente por estar junto com os inimigos, ele mata os inimigos de Israel, simplesmente por estar junto com Israel, ele faz prosperar Israel. Ele não precisa dos israelitas para isso. Ele simplesmente aplica o castigo que precisava ser aplicado e ele aplica a bênção que precisava ser aplicada de acordo com a sabedoria dele. Ele liberta sem ajuda nenhuma o povo de Israel e ele faz o que ele quiser sem ajuda nenhuma. Então, eu vou ler agora um trecho de Isaías. Está lá no capítulo 40, versículos 12 a 18. Eu acho que a Caio vai projetar para a gente ali. Está dando certo aí? Deu boa. Isso aí. Então a gente vai até o versículo 18, eu vou ler ali para vocês, para a gente ficar junto. Então isso aqui a gente está falando, ou Isaías está falando sobre Deus, sobre a grandeza de Deus. Quem mediu as águas na concha da mão, ou como o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, ou que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para ele são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararam Deus? Como poderão representá-lo? E esse trecho ele mostra um pouco de quem é Deus, de quão grande é Deus. A gente não consegue adicionar justiça, adicionar conhecimento, adicionar sabedoria a Deus. Tudo vem dele. E é interessante como ele fala das florestas do Líbano, mas eram basicamente a floresta grande que eles conheciam na época. Daria para dizer que nem toda a Amazônia seria suficiente para a gente fazer um sacrifício, um holocausto, uma fogueira que fosse grande o suficiente para glorificar Deus. Porque, no fim das contas, tudo veio dele. E apesar de tudo isso, a gente tem essa falsa impressão de que Deus ele precisa da gente. Ou ele precisa de pessoas para fazer o trabalho dele. Mas essa história mostra que ele não precisa da gente. Então,
quando a gente percebe que, ok, Deus ele não precisa da gente, isso é uma falsa impressão nossa, por que então os líderes eles sobem ali toda vez eles ficam falando, vamos servir, ajudem a gente a fazer as coisas funcionar? Ou por que a gente motiva vocês a servir, ou até por que a gente está aqui? E a resposta é muito simples. Servir a Deus é um privilégio. E você pode estar pensando, mas você está tentando me enganar, porque trabalhar é chato. E eu vou falar para vocês que até os meus 18 anos eu pensava assim também. Eu ia nos retiros, eu ia na igreja, eu tinha alguns amigos que eles olhavam para mim e falavam, cara, um dia quando eu crescer eu vou ser líder. E eu ficava tipo, mano, você está maluco? Quando eu não puder mais ir na minha, eu vou ficar em casa jogando videogame. Por que eu vou gastar o meu tempo para cuidar de outras pessoas? Mas a verdade é que quando a gente começa a servir, a gente começa a perceber Deus agindo através da gente, a gente percebe como isso é um privilégio. E isso faz muito sentido. Porque Deus ele é autoexistente, Deus é a fonte de todas as coisas, lembra? Isso quer dizer também que Ele é a fonte da nossa alegria, da nossa paz e da nossa plenitude. A gente foi criado para isso. A gente foi criado de Deus. Deus criou a gente. Então faz muito sentido que aquilo que faz parte de Deus seja mais do que suficiente para preencher a gente. E a gente entender que a gente é completo com Ele. Davi diz em uma situação em que, também envolvendo a Arca da Aliança, mas ele está propondo que as pessoas façam ofertas em favor do templo que vai ser construído pelo filho dele. E as pessoas dão grande quantidade de oferta. E a oração que vem em seguida, Davi agradecendo a Deus por tudo que ele fez, ela é muito bonita. E eu vou ler aqui 1 Crônicas 29:14, vocês não precisam abrir, eu vou ler aqui, que diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. Das mãos de Deus a gente dá para Deus. Tudo vem dele. Então, a gente não consegue acrescentar nada a Deus. Mas mesmo assim é um privilégio trabalhar para Ele, trabalhar em favor dele, em favor do reino dele, porque Ele é a fonte da nossa vida. Faz muito sentido. Mas quando a gente olha para essa história, quando a gente olha para tudo que eu falei aqui hoje, isso está legal, então eu preciso me aproximar de Deus, porque Deus é fonte, eu preciso trabalhar com Deus porque Ele é a fonte, Ele não precisa de ninguém, mas ainda assim é muito legal e vai me preencher estar ao lado dele. Mas sempre que as pessoas se aproximaram demais da presença de Deus na Arca da Aliança, elas morreram. Então as 70 pessoas que olharam para dentro da Arca da Aliança morreram. A pessoa que tocou a Arca da Aliança morreu. Então a gente chega à conclusão que essa fonte da qual a gente precisa e que é a nossa plenitude, ela é intocável, ela é inalcançável por nós. E aqui vai entrar mais um pouco daquilo que o Lucas falou semana passada, sobre aquilo que Jesus fez em nosso favor, de libertar a gente dos nossos pecados. Ele não só libertou a gente dos nossos pecados, mas Ele nos deu acesso a essa fonte. Tem duas músicas, ou duas letras de música, 3 na verdade, que ajudam a gente a compreender um pouco melhor o que aconteceu, o que Jesus fez por nós. Então, a primeira delas diz que não tema a vinda do grande eu sou. Humilde ele vem ao mundo como um cordeiro. Por que isso é tão importante? Porque quando existiam as promessas, as profecias sobre a vinda de um tal de Messias que ia vir libertar o povo, as pessoas achavam que havia um cara que ia agir exatamente como a Arca da Aliança. Ele ia chegar e matar todos os inimigos de Israel, fazer Israel ser um reino legal, soberano, independente, e era isso. Então, teoricamente, todo mundo que é pecador, que diante da Arca da Aliança morreria, você poderia esperar que Deus ele fosse vir e matar a gente. E Deus não fez isso. Deus ele enviou Jesus, que é o próprio Deus, para morrer no nosso lugar. E não só morrer no nosso lugar, mas também ressuscitar. Vencer a morte. E por isso, quando a gente olha para aquilo que Deus é e para aquilo que Jesus fez, a gente pode dizer o que a segunda música diz, que é: a vida é uma ferida aberta que não será curada, ou seja, as dificuldades elas vão existir, sempre. Mas, quando olho para tudo que Ele fez, e quando eu considero tudo que Ele é, eu sou completo. E a gente pode olhar para Deus, a gente pode olhar para Jesus dessa forma.
Jesus veio para destruir a separação que existia entre nós e a presença dele que nos prende. Porque o que separava a gente de Deus era o pecado e a morte. Sempre que alguém tocava na Arca da Aliança, olhava para dentro da Arca da Aliança, as pessoas morriam. E Jesus veio, e a outra música ela descreve, de uma forma de analogia, que Jesus ele veio e ele bateu na morte até ela ser irreconhecível. A morte não tem mais o poder que ela tinha antes, ela não consegue separar a gente de Deus. E dessa forma, a principal ameaça que a gente tinha, quando lidando com a presença de Deus e quando a gente buscava encontrar essa fonte que preenche tudo o que a gente precisa, todo o vazio que a gente tem dentro de nós, essa ameaça não existe mais. Então eu vou fazer exatamente o que o Lucas fez na semana passada. Se você quer entrar em contato com essa fonte, se você quer conhecer mais de Deus, se você quer entrar em relacionamento com Deus, converse com algum líder depois. Entregue sua vida, porque, gente, é muito bom servir a Deus, é muito bom estar com Deus, porque Ele preenche tudo aquilo que a gente é. E o louvor vai tocar uma música agora. Então eu vou orar, e daí eles vão subir aqui para tocar uma música. E eu gostaria que vocês, por favor, refletissem sobre a letra dessa música e sobre tudo que eu falei aqui. Sobre Deus ser autoexistente e sobre Jesus ele ser essa conexão entre nós e Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo que você nos deu, Pai. Muito obrigado porque você me guiou nessa palavra. Muito obrigado porque você me ensinou todas essas coisas para que eu viesse aqui hoje ensinar todos aqui que ouviram. Eu te agradeço porque você é tão bom, Senhor. Você é tão completo em tudo aquilo que a gente precisa. Muito obrigado porque você não fez com que fosse necessário a gente alcançar-te, Senhor, mas você veio ao nosso encontro, você nos alcançou através de Jesus, na vida dele, na morte dele, na ressurreição dele. Eu te agradeço por isso, Senhor. Eu peço que esse tempo, Senhor, continue sendo um tempo em que nós estejamos com os nossos corações, os nossos olhos e a nossa mente voltados completamente a Ti e aquilo que você ainda tem a nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém.